Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar a todos, dizer que é sempre um prazer enorme ter a oportunidade de estar fazendo uma das coisas mais sublimes, que é ser um instrumento de Deus para trazer uma palavra. Parece algo repetitivo estarmos aqui todos os domingos para um ministrar e outros serem ministrados. Mas a liturgia do culto em si é uma das coisas mais importantes para a igreja, para os anjos e para Deus. Sempre que as pessoas estão aqui ministrando louvor, cada ministro está aqui, eu fico imaginando e pensando que para Deus é um dos momentos mais sublimes, porque neste momento há uma conexão entre a igreja que espontaneamente se dispõe a louvar e adorar, os anjos que são obrigados a fazer isso porque eles foram criados com esse objetivo, e para Deus que vê essas duas classes fazendo as coisas mais importantes e que para Ele faz toda a diferença ao mesmo tempo, concordando com a glória, com o poder, com a majestade de Deus, e isso sobe no trono de Deus, e Ele naquele momento se vê completo em sua plenitude de divindade, porque tanto os anjos quanto a igreja reconhecem a deidade, a soberania e o poder de Deus. Isso é muito importante no momento de culto. Então não tenham apenas como o fato de vir à igreja e voltar para casa, mas é um momento que nós temos a oportunidade de dizer para Deus que Ele é Deus na nossa vida e que Ele transforma a nossa vida. Por isso que é muito importante, graças a Deus nós temos excelentes ministros de louvores. Bom, mas não é sobre isso que nós vamos falar. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8. Nesta noite nós vamos falar sobre 3 personagens e uma nova história. 3 personagens e uma nova história. Não precisam ficar de pé. Tenham apenas um coração reverente a Deus para fazermos a leitura deste texto. Diz o seguinte: o título desse texto é A Mulher Adúltera. Jesus, entretanto, vou ler o último versículo do capítulo 7, que é o versículo 53, que ele é importante para nós também. E cada um foi para a sua casa. Agora, versículo 1 do capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém?
Deus, mais uma vez nós queremos dizer, ó Deus, a importância de estarmos aqui. E dizer que nós não estamos aqui por acaso e nem viemos porque simplesmente tivemos vontade no coração. Mas o Senhor nos trouxe a este lugar. E até aqui o Senhor já nos abençoou. Até aqui o Senhor já fez toda a diferença na nossa vida. E a partir de agora, ó Deus, eu peço que o Senhor continue a abençoar a cada um de nós que estamos aqui. Pai, que nós possamos ter mente e corações abertos para ouvir e receber esta mensagem, e que esta mensagem seja registrada em cada mente, em cada coração, e que esta mensagem também, ó Deus, possa, assim como transformou a história daquela mulher, possa transformar a história da nossa vida. Deus, que o Senhor realmente tome este ambiente, ó Pai, e que estes ares estejam completamente livres, ó Deus, abertos, para que haja a manifestação do Teu Espírito. Tira toda resistência, toda inquietude, repreendemos toda e qualquer resistência ao Senhor e à Tua Palavra, e que a partir deste momento, cada mente e cada coração estejam cativos à obediência do Senhor, para receber, ó Deus, esta mensagem em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, para nós já começarmos este texto, introduzirmos esta mensagem, eu quero fazer 2 esclarecimentos bem necessários. E o primeiro esclarecimento é que neste evangelho, João descreveu o que seria a sua visão acerca de Jesus, a quem ele pregava, do Jesus a quem ele seguiu, do Deus eterno a quem ele viu e com quem ele aprendeu a ter uma intimidade única. E o porquê desse esclarecimento? Porque, na verdade, o evangelho de João foi um evangelho diferente dos outros. E João teve uma visão diferente de quem era Jesus e do que Jesus poderia oferecer e de como ele poderia se manifestar. João foi a pessoa que talvez tenha tido as maiores revelações que existem na Bíblia. Revelações que inclusive estão por acontecer. Então João, ele teve essa experiência de ver um Jesus homem, mas também um Jesus Deus, de ver um Deus eterno e todo-poderoso que foi incorporado em um homem, mas que ao mesmo tempo deu a liberdade para que ele pudesse ter uma intimidade única e exclusiva com esse homem, de chegar ao ponto de deitar a cabeça no peito de Jesus. E eu fico imaginando essa cena de João quando ele deita a cabeça no peito de Jesus. Eu percebo a liberdade que ele tinha com Jesus, porque nenhum dos outros discípulos, apesar de alguns serem bem audaciosos, é o caso de Pedro, Pedro não ousou esta liberdade, não ousou ter essa liberdade, buscar essa intimidade tão profunda que João teve. E é por isso que esse esclarecimento é muito importante, porque nós vemos um João, uma pessoa comum, assim como eu e assim como você, mas que teve a coragem de buscar a intimidade com esse Deus e chegar ao ponto de não apenas tocar, como foi o caso daquela mulher, e que eu fico imaginando, um toque apenas trouxe a cura para uma mulher que estava enferma há 12 anos. Agora imagine a intimidade de deitar no peito de Jesus, ouvir o coração dele batendo, e isso, eu imagino que João foi uma experiência única, da qual até hoje, e acredito que ele tem esse reflexo na vida dele até a eternidade. E eu espero que nós, eu e você, tenhamos esta coragem, esta liberdade, esta vontade de ter essa intimidade profunda, de nas nossas orações, nas nossas devocionais, terem a experiência de sentir essa comunhão profunda com Deus, porque aí sim nós seremos marcados para a eternidade. Foi o que aconteceu com João, o autor desse evangelho, e é por isso a importância desse primeiro esclarecimento.
Segundo esclarecimento ainda a título de introdução, é que somente neste evangelho está registrada a história da mulher adúltera e de como foi tratado o seu pecado por Jesus. E aqui eu já quero entrar nesse texto e já falar o seguinte: se nós chegarmos aqui e perguntarmos onde está o texto da mulher adúltera, eu tenho certeza que você vai dizer o endereço. Está na Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 8, dos versos 1 a 11. É um apelido um pouco estranho para uma pessoa, mas a Bíblia deixou registrado esse apelido para essa mulher, a mulher adúltera. É um apelido um tanto quanto pejorativo, que de certa forma a gente olha e até é ruim falar, não, é o texto da mulher adúltera. É como se a gente falasse assim, onde mora tal mulher? Ela mora lá na rua sem nome, na quadra sem número, na casa sem número. Então a Bíblia deixou registrado esse endereço e esse título pejorativo, que é o da mulher adúltera. Um pouco estranho, mas uma história muito importante, que nós vamos perceber que, apesar do pecado grave que ela cometeu, ela teve a oportunidade de, no encontro com Jesus, ter a história da vida dela transformada. E esse encontro foi o que marcou e transformou e mudou completamente a história desta mulher. Mas nesse texto se refere a 3 personagens. E a partir deste momento nós vamos analisar cada um desses personagens. E o primeiro deles é o personagem dos escribas e fariseus e a sua intenção. E quem eram os escribas e fariseus? Os escribas e fariseus eram uma classe de pessoas que eram considerados a elite religiosa da época, o clero, as pessoas mais importantes daquela época em se tratando de religião. Eram as pessoas responsáveis por escrever os rolos do Novo Testamento, até porque naquela época não existia imprensa que pudesse imprimir aqueles documentos. Então essas pessoas, os escribas em especial, faziam isso, mas os escribas e fariseus eram as pessoas mais importantes. Porém, eram pessoas que escondiam na religiosidade uma arrogância, um orgulho muito grande. Nós vamos perceber isso no decorrer desta história. Eu acho que o inimigo parece que está começando a ficar furioso, até me assustou aqui agora. Então, nós vamos perceber que essas pessoas eram cheias de orgulho e de arrogância. Eram pessoas que se achavam acima das outras pessoas, que pensavam que tinham um conhecimento que ia além daquelas outras pessoas. Se nós retrocedermos no capítulo anterior, nós vamos perceber que um dos versículos, eles se referem às pessoas comuns, como eu e como você. Eles se referem a essas pessoas como plebe, como pessoas malditas que não conhecem a lei. Eles se referem a essas pessoas de cima para baixo. Então eram pessoas arrogantes. E como o pastor Manuel falou, hoje não é diferente. Às vezes existem pessoas que são assim. Às vezes, se eu perguntar para alguém que você conhece alguém que seja assim, você vai falar assim, eu acho que eu conheço, eu acho que tal pessoa é. Só que nós devemos tomar cuidado para que nós também não sejamos assim. Às vezes eu não sou, mas em certas situações eu posso agir como se fosse. Por que eu falo isso? Porque nós não conhecemos o nosso coração. E às vezes em certa situação o nosso coração pode se encher de um determinado orgulho, de uma determinada arrogância, e nós às vezes passamos até a querer menosprezar alguém que está ao nosso lado. E como dizia a dona Rita, uma pessoa muito especial, que inclusive era minha mãe, ou é minha mãe, só que hoje ela já está no céu, voltou para casa. Ela dizia que o nosso coração é terra estranha e lugar onde ninguém vai.
Então nós devemos tomar cuidado e pedir a Deus para que o nosso coração não se encha de orgulho e nem de arrogância. Até porque, assim como aqueles fariseus, eles não eram melhores do que aquelas pessoas, e nós também não somos melhores do que ninguém. Nós somos todos criados por Deus, temos a graça de sermos chamados filhos de Deus, porque um dia nós nascemos de novo, e se tem algo especial na nossa vida, é porque Cristo está em nós, e por isso nós somos pessoas especiais. Bom, vamos falar primeiro quem eram os escribas e fariseus. Segundo, vamos ver a sua intenção. Bom, esse texto, essa história ela aconteceu num contexto de festa, a chamada Festa dos Tabernáculos, Festa de Sucote. Mas, independente de qual nome nós vamos dar a essa festa, o que importa é que Israel estava em festa. Aqueles momentos eram momentos de estarem festejando, de estarem em momentos de alegria, de terem muitas pessoas reunidas, de terem muitos policiais nas ruas. E só para adiantar, eles tinham tanto a intenção, e nós vamos ver que a verdadeira intenção deles não era às vezes a preocupação de pegar aquela mulher e corrigir o erro daquela mulher, não era o de às vezes estar preocupados com o marido daquela mulher, não era o fato de estarem preocupados com a lei de Moisés, lei que eles eram bastante conhecedores, mas nada cumpridores. Não era essa a preocupação, era apenas a intenção de ter com que acusar e matar Jesus. E naquela período de festa, eles liberaram mais ou menos 6.000 soldados e deram uma ordem. Nós vamos perceber isso no capítulo anterior. Se vocês acharem Jesus, vocês tragam ele para nós. Só que os soldados viram Jesus, mas não tiveram como prender Jesus, porque eles não tinham motivos para prender Jesus. E eles inclusive falam que Jesus pregava de uma forma diferente, e eles não tiveram oportunidade de prender Jesus. E quando eles pegam aquela mulher, eles trazem até Jesus e, querendo demonstrar que a intenção deles não era essa, eles eram tão maliciosos, tão sombrios, que eles chegam a Jesus e tratam Jesus com uma falsa humildade e chamam: mestre, nós pegamos essa mulher em flagrante adultério. A lei de Moisés fala isso, e o Senhor o que dizes? E quando eles falam mestre, eles queriam de certa forma demonstrar um respeito, entre aspas, porque na verdade a intenção deles não era o de respeitar Jesus, mas terem com que prender, mas eles queriam demonstrar para não deixar claro a verdadeira intenção maligna que estava em seus corações, quando eles dizem mestre, Senhor, o Senhor que sabe de todas as coisas. E eles demonstram essa falsa humildade para tentar enganar Jesus e aquelas pessoas com um falso respeito e uma falsa humildade. E aí eles pegam essa mulher e falam tudo aquilo que nós já lemos. Na lei de Moisés diz que nós devemos apedrejar tais pessoas, mas o Senhor, o que dizes que devemos fazer? E, como eu já falei, eles não preocupados com a lei, não preocupados com o esposo daquela mulher, não preocupados com o que Jesus deveria fazer, mas preocupados em ter um motivo plausível para prender e matar Jesus, eles tentam enganar. E a pegadinha deles está exatamente em duas questões. A primeira delas: se Jesus fala que aquela mulher deveria ser morta, Jesus estaria infringindo a lei romana, que era o império dominante daquela época, que inclusive tinha em suas mãos o poder de mandar matar ou não uma pessoa. Apenas os romanos tinham essa autoridade de mandar matar alguém. E se Jesus fala para matar aquela mulher cumprindo a lei de Moisés, ele descumpre a lei romana e ele poderia ser preso.
Então, essa seria a possível primeira resposta de Jesus, e que ele seria preso, caso ele falasse assim: vamos apedrejá-la. Por outro lado, se ele diz para não matar aquela mulher, mas para perdoarem aquela mulher, ele contrariava a lei de Moisés, e aí ele estaria descumprindo a lei mosaica. Também ele poderia ser preso, e o motivo também para ser morto. Então Jesus se vê numa encruzilhada, e aí nós vamos perceber mais na frente, e eu li o último versículo do capítulo 7, justamente para demonstrar que Jesus, antes dessa situação, ele se preocupou em orar, e nós vamos ver que nós também devemos nos preocupar em orar também, porque ele se vê diante de um problema aparentemente insolúvel, de uma questão que aparentemente não teria uma resposta certa. Mas nós vamos ver que Jesus, em sua sabedoria, que ele recebeu de Deus, por meio de uma oração, ele dá solução para aquele problema. Então, a verdadeira intenção deles não era cuidar da lei, não era cuidar do marido daquela mulher, não era com Jesus, ou a postura de Jesus, mas era que Jesus desse uma resposta, que desse a eles a oportunidade de prendê-lo. Então, a intenção deles era essa. Bom, quem eram os escribas e a verdadeira intenção deles? O segundo personagem, a mulher adúltera. A mulher adúltera. E aqui nós já vamos ver duas verdades sobre ela. A primeira verdade é que ela foi exposta e não protegida. Ela foi exposta e não protegida. Como eu já falei, o contexto dessa história aconteceu num período de festa, num período de muito movimento, de pessoas alegres, festivas, de muita gente nas ruas, muitas pessoas circulando para lá e para cá. E esta mulher, com anseio pecaminoso em sua alma, com desejo maligno de trair o seu marido, cedendo aos anseios do pecado, pecado esse que habita dentro de mim, habita dentro de você, pecado esse que nós lutamos diariamente contra ele, pecado esse que todos os dias quer ressuscitar dentro de nós, a nossa natureza pecaminosa, porque nós herdamos isso de Adão. Essa mulher cede a esses anseios de sua alma e comete aquele adultério. Peca contra Deus, contra o seu marido, e pratica esse erro que foi um erro de consequências graves. E por felicidade do destino e para alegria, não naquele momento, mas para a alegria futura daquela mulher, ela é pega em flagrante adultério e ela é trazida até Jesus por aquelas pessoas. E esse encontro dela com Jesus, nós vamos perceber mais na frente que muda a história completa daquela mulher, e ela tem a sua alma transformada, o seu estilo de vida transformado, e ela fica registrada na Bíblia. E nós estamos nesta noite aprendendo que o erro daquela mulher serviu para que nós aprendêssemos hoje algumas lições importantes. E o interessante aqui é que nós vamos descobrir também que ninguém comete adultério sozinho. Aquelas pessoas trouxeram aquela mulher, mas e o seu parceiro? Cadê? Por que que ele não foi trazido com ela? Por que que aquelas pessoas não trouxeram aquele homem para também expor a situação dele? Em Levítico diz que se um homem comete adultério com uma mulher, será morto tanto o homem quanto a mulher. Os dois serão mortos. Mas eles trouxeram só a mulher. Era uma classe arrogante, era uma classe orgulhosa e era uma classe
preconceituosa também. Esses eram os escribas e fariseus daquela época. Era uma classe também preconceituosa. Então, o único objetivo deles naquele momento foi exatamente esse. Eles trouxeram aquela mulher e não colocaram em qualquer lugar, mas colocaram ela no meio de todo aquele povo, apenas com o objetivo de expor aquela mulher, que, em primeiro lugar, só pelo fato de ser pega em flagrante adultério, ela já se sentiu humilhada, com a alma realmente destruída. Mas eles queriam muito mais. Eles queriam expor aquela mulher para toda a sociedade. Esse, naquele momento, era o único objetivo daqueles fariseus, daqueles escribas. Em segundo lugar, ela foi acusada, sentenciada e condenada sem direito à defesa. Desde aquela época, todo procedimento, todo processo merecia o que nós vemos a todo momento na televisão, nos julgamentos que acontecem principalmente hoje no Supremo Tribunal Federal. A gente ouve muito falar em ampla defesa e contraditório, devido processo legal, essa coisa toda. Ou seja, é o fato de quem está sendo acusado ter o direito de mostrar o seu lado da história e, se houver indício suficiente, ser absolvido. Se não houver indício suficiente, condenado. É isso. Só que a única coisa que eles fizeram com aquela mulher foi apenas trazer aquela mulher, julgar, sentenciar e condenar, sem dar a ela o direito à defesa. O direito à defesa. Esse foi o objetivo deles com relação à mulher, e especificamente. Mas graças a Deus que quando eles trouxeram aquela mulher, assim como Davi lá no passado teve a oportunidade de escolher, e aqui já vai uma diferença muito grande entre o julgamento humano e o julgamento divino. Davi teve a oportunidade de escolher cair nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. E aquela mulher, mesmo sem querer, o resultado do julgamento não foi o resultado de homem, mas foi um resultado da ação de Deus na vida dela. E quando ela é exposta para aquelas pessoas, nós vemos que o fato dela ter uma resposta de Jesus para solucionar o problema dela, deu a ela a oportunidade de absolvição e de transformação de vida. Por quê? Porque ela não foi julgada por homens, mas ela foi absolvida por Deus. Então, sempre que nós cometermos pecado, nós devemos ter em mente: graças a Deus, porque eu posso pedir esse perdão. Por isso que é muito importante, todas as vezes, antes da ceia, nós temos a oportunidade de pedir perdão, porque Deus, Ele é rico em nos perdoar, Ele é rico em nos dar graça e misericórdia. E a diferença e a ameaça que os fariseus e escribas tinham naquela época é exatamente essa, porque a lei estava sendo ameaçada por este novo evangelho que Jesus estava pregando, que era um evangelho de amor, de graça e de perdão, coisa que eles não conheciam. Eles sabiam de toda a lei, mas não cumpriam, porque a lei em si ela é santa e é boa, como o próprio Deus diz. E Jesus veio para cumprir a lei, e o fato de absolver aquela mulher, Ele não deixou de cumprir a lei, Ele exerceu a justiça, manifestando graça, misericórdia e perdão para a vida dela. Porque Ele sabia que naquele coração, apesar de ter cometido um grave erro, assim como nós hoje também cometemos, porque eu tenho certeza, assim como eu cometo pecado, cometo mesmo, sou não um pecador profissional, mas muitas vezes eu estou andando e tropeço, e esse tropeço pode ser o meu pecado, porque o pecado na nossa vida, ele não deve ser uma constância, mas sim um acidente. E quando esse acidente acontece na nossa vida, nós temos, como esta mulher, a oportunidade de nos achegarmos a Deus e pedir perdão. E aí nós devemos nos lembrar que nós temos
um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E Ele sempre está pronto a nos perdoar e nos purificar de todo pecado. E esta mulher, neste dia, conheceu esse Deus perdoador. Então, a diferença entre o julgamento humano e o julgamento divino é porque muitas vezes o homem em si, na sua natureza pecaminosa, ele tem dificuldade em perdoar, ele tem mais facilidade em apontar o dedo, em condenar, do que em perdoar. Em perdoar. E, bom, em primeiro lugar nós vimos quem eram os escribas e fariseus, qual era a sua intenção. Em segundo lugar nós vimos que a mulher adúltera, ela foi exposta e não protegida, ela foi acusada, sentenciada e condenada sem direito à defesa. E o terceiro personagem, aqui a coisa começa a mudar de verdade, é Jesus. E sobre Jesus nós vamos ver dois fatos também. Primeiro, Jesus traz a consciência de quem nós somos. Agora eu vou retroceder lá para o início do texto. E eu vou ler o versículo 53 do capítulo 7. E cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. A gente lê a Bíblia e não percebe a importância de cada versículo. Quando o texto diz que cada um foi para a sua casa, isso era mais ou menos 5h30, 6 horas da tarde, estourando 7 horas da noite. Ah, tá, tchau, fui embora. Jesus, diferentemente, subiu para o Monte das Oliveiras. Onde era o Monte das Oliveiras? Era o lugar que Jesus costumava orar. E era aquela oraçãozinha que a gente faz de 40 minutos, 50 minutos, 1 hora no máximo? Não. Ele começava mais ou menos 6, 7 horas da noite e ia até 3, 4 horas da manhã, lá no Monte das Oliveiras. E é tão interessante e importante isso que quando aquele texto que ele anda por sobre a água, nós vamos perceber que o início do texto também fala isso, tendo despedido as multidões e determinado que os discípulos forem para o outro lado do mar da Galileia, ele subiu ao monte a fim de orar. Lá o texto ainda fala sozinho, aqui não, mas ele subiu sozinho. E ele sobe para orar. E por que eu estou falando aqui? Porque nesse dia, como nós já percebemos, Jesus precisava de uma solução para um problema que parecia ser insolúvel. Jesus estava correndo perigo de morte. Se ele respondesse de um jeito ou de outro, não achasse uma terceira via que viesse do próprio Deus, uma solução que viesse do alto, ele seria morto, ele seria preso e morto. Só que antes disso, ele buscou em Deus a sabedoria necessária para dar uma resposta certa no momento difícil. E quantas vezes nós passamos por situações difíceis e que nós precisamos de uma sabedoria que vem do alto, de uma ação que vem do alto. Por isso que irmã Ana, muito certo no que ela dizia, que nós devemos ter oração em depósito. Que nós devemos ter oração em depósito. Para quando nós precisarmos de uma resposta que nós não temos e nem podemos ter, essa resposta venha de Deus, venha do alto. Só que ela deve ser precedida e sempre deverá ser precedida por meio da oração. Por isso, nunca despreze aquele momento que você tem a oportunidade de, no seu quarto, na sua sala, buscar a Deus. Porque é lá que nós recebemos tudo que nós necessitamos para o nosso dia a dia. É lá que nós somos preparados para a nossa vida diária.
É lá que nós somos preparados para a nossa vida diária. Não que nós não temos comunhão com Deus 24 horas por dia, nós temos sim. Eu não estou falando disso, porque nós temos comunhão com Deus 24 horas por dia. Mas o momento a sós com Deus é o momento em que nós buscamos em Deus a força necessária para os momentos difíceis que nós passamos no nosso dia a dia. Por isso, tudo que Jesus fez durante a sua vida, nós precisamos fazer também. Oração é uma delas. Oração é uma delas. É uma das necessidades que nós temos. Não despreze os seus momentos de oração, porque eles são necessários e importantes. Bom, mas quando eles apresentam essa mulher para Jesus e falam aquilo lá, e falam assim, ela foi pega em flagrante adultério e tal. Aí, de repente, Jesus abaixa, imagino que mais ou menos nessa posição, e começa a escrever com o dedo. E aquele assoalho, aquele piso, por ser uma região de deserto, possivelmente tinha terra, tinha areia ali. E ele começou a escrever e ficou em silêncio. E esse silêncio de Jesus, assim como o silêncio de Deus para nós hoje, pode ecoar muito alto na nossa alma. É aquele momento em que Deus está transformando situações e às vezes nós não estamos percebendo. Porque nesse momento, a vida daqueles fariseus e escribas estava sendo exposta. Os estudiosos da Bíblia acreditam que Jesus escreveu o pecado daquelas pessoas ali no chão, tipo adúltero, assassino, e Jesus foi escrevendo os pecados daquelas pessoas, assim os estudiosos falam. Por outro lado, esse silêncio também estava ecoando na alma daquela mulher, que precisava de um amparo, um afago. E eu tenho certeza que tudo que aquela mulher fez e viveu e vivenciou estava passando na alma dela, e naquele momento ela estava percebendo que aquele silêncio estava falando em sua alma, dizendo exatamente os pecados que ela cometeu e que ela poderia, às vezes, ser perdoada se alguém assim o fizesse, e que se alguém perdoasse ela mudaria de vida. Ela só estava precisando de uma oportunidade, e muitas vezes nós precisamos dessa oportunidade no nosso dia a dia, porque nós pecamos. E todas as vezes que nós pecamos, nós precisamos ter o perdão de Deus no nosso coração, para que a nossa vida seja transformada. Então não pense que o silêncio de Jesus naquele momento não foi um silêncio casual, mas foi um silêncio proposital, tanto para mostrar para aqueles fariseus quem eles eram, quanto para mostrar para aquela mulher quem era ela e como a vida dela poderia ser transformada. Mas aí de repente Jesus se levanta e pergunta para aquela mulher. Aliás, aí eles insistem, na verdade, com aquela pergunta. E esse primeiro silêncio de Jesus realmente faz com que aquelas pessoas comecem a perceber, e aí elas começam a sair uma a uma. O texto diz isso, do mais velho ao mais novo. E o texto fala do mais velho ao mais novo, e a gente não para pensar em algumas coisas. Primeiro, os mais velhos tinham mais experiências, tinham mais tempo de vida, tinham mais coisas para pensar, tinham mais pecados cometidos, e eles sabiam que Jesus era uma pessoa completamente santa, e que ao mesmo tempo não estava condenando aquela mulher. E eles, envergonhados pela sua própria consciência, o texto diz isso, vão saindo,
e não fica mais ninguém, só Jesus e aquela mulher. E nós devemos lembrar que aquelas pessoas, com as mesmas pedras que eles queriam jogar naquela mulher, talvez seriam as mesmas pedras que poderiam ser jogadas neles também, porque o pecado que eles estavam acusando aquela mulher era o mesmo ou os mesmos pecados que eles cometiam. Por isso eu falei desde o início, nós não precisamos pensar que nós somos melhores do que ninguém, porque eu, como você, cometemos pecado, nós cometemos pecado. E sabe o que é interessante? A gente pede perdão a Deus e continua o decurso da vida cristã normalmente. E sabe o que acontece? Eu peco de novo, porque enquanto eu não for transformado e glorificado, eu vou pecar. E nós sempre vamos precisar do perdão de Deus. Então não vamos pensar que nós somos mais santos do que ninguém, porque nós não somos. Nós não somos melhores do que ninguém, porque nós não somos. Conta-se uma história, e eu já vou caminhar para o final. Conta-se uma história de uma pessoa que foi contratada para trabalhar em uma empresa. E essa pessoa começou normalmente, como todo funcionário, mas o tempo foi passando e aquelas pessoas foram percebendo que aquele funcionário era diferente. Ele não parava para conversar com ninguém. No horário de almoço ele não falava com ninguém, ficava recluso, separado. Chegava no final do expediente, ele saía rapidinho e ia embora. E aqueles colegas de trabalho já indignados com ele, porque o tempo passava e ele nunca falava com ninguém. Falava assim, mas que cara orgulhoso, que cara arrogante. E esse cara realmente não parava para ter comunhão com ninguém. Fazia exatamente isso, ficava totalmente separado. Quando foi no final do ano, eles foram fazer uma festa de confraternização, como toda empresa costuma fazer. Todo mundo, e lá cheio de cestas, aquelas cestas bonitas e tal, e eles combinam entre si, e falam assim, vamos dar um presente para esse arrogante? Vamos. Aí eles pegam o embrulho e enchem ele de resto de comida, de osso, de tudo que sobrou daquela festa, e colocaram nesse cesto e embrulharam, fizeram aquele embrulho bem bonito. E aí na hora da distribuição, eles juntos, além de cada um pegar o seu, eles de forma conjunta entregaram esse presente para esse rapaz. E quando entregaram, esse rapaz bastante emocionado, assim, sabe, pediu para falar. E assim ele falou assim, olha, eu quero realmente agradecer de coração a todos vocês, porque eu sei que eu não tenho sido um bom colega. Eu almoço separado, eu saio e vou embora rápido. Mas a situação é o seguinte: eu tenho esposa e 3 filhos. Meus 3 filhos ainda são pequenos e minha esposa é uma doente acamada. Quando eu almoço, eu como um pão porque o meu dinheiro não dá para comprar o almoço. Eu sinto vergonha, porque eu vejo todo mundo com um prato de comida e eu comendo um pão, eu como separado. Quando eu saio correndo, eu sei que na minha casa, eu não sei como estão os meus filhos, mas eles precisam do meu cuidado. Eu preciso cuidar da minha esposa, porque ela é acamada. Ela precisa dos meus cuidados como marido e como alguém que cuida de um doente. Então vocês me perdoem por quem eu sou e pelo que eu faço. Não faço porque quero, faço por necessidade. E aquelas pessoas envergonhadas começam a pedir desculpa de verdade. De verdade. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós temos a mania de acusar alguém sem saber o que se passa na vida dela. Nós temos a mania de apontar o dedo para alguém
sem saber o histórico daquela pessoa. E muitas vezes, quando nós acusamos, nós nos tornamos como o diabo, porque essa é a função dele. Ele é acusador, nós não. Então nós devemos analisar e pensar, antes de acusar, vamos saber exatamente o que se passa na vida do nosso irmão, porque muitas vezes ele precisa de um amparo, ele precisa de uma ajuda, ele precisa de uma oração, ele precisa de um ombro amigo, ele precisa de um abraço, mas no entanto eu sou eficiente em apontar o dedo e em acusar, não de estender a mão. Essa mulher, apesar de haver pecado, ela precisava de um amparo, de uma palavra de perdão, ela precisava de graça, ela precisava de misericórdia, não de pessoas que apenas a acusassem, mas de alguém que ajudasse a transformar a vida dela e mudar a história da vida dela. Jesus sabia que havia muita maldade no coração daquelas pessoas. Jesus sabia muita maldade. Havia muita maldade no coração daquelas pessoas. Ele tentou dar uma lição de vida para elas. Não sei se elas aprenderam, mas a parte que cabia a ele, ele fez. Não sei se elas aprenderam. Aquela mulher aprendeu. Aquela mulher teve a vida transformada. A história dela foi transformada por esse encontro. E eu espero que nós sejamos assim também. Que a cada encontro que nós tivermos com Jesus, na nossa oração, na nossa devocional, no nosso bom dia Espírito Santo, nós tenhamos o desejo no coração de ter a história do nosso dia transformado, a história do nosso ano transformado, a história da nossa vida transformada. E que acima de tudo, nós tenhamos sempre esta oração em depósito para termos soluções certas em momentos certos, decisões certas em momentos certos, palavras certas em momentos certos. E Jesus restaura a dignidade daquela mulher. Jesus restaura a dignidade daquela mulher. Jesus pergunta para aquela mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Quando Jesus fala vai e não peques mais, era mais ou menos isso que ele queria dizer: mulher, estão perdoados os seus pecados, comigo você não tem dívida, eu joguei no abismo. Porém, aqui Jesus demonstra a seriedade do pecado, o peso do pecado. Jesus não se torna conivente com o pecado daquela mulher, Jesus não se torna complacente com o pecado daquela mulher. Jesus demonstra a gravidade do pecado quando ele diz: estão perdoados os seus pecados, porém, vai e não peques mais. Ou seja, seja santa como eu sou santo. Seja santa como eu sou santo. Os seus pecados estão perdoados, porém não peques mais. Seja santa como eu sou santo. Foi isso que Jesus disse para aquela mulher, e foi isso que ela precisava ouvir. Ela não precisava ser acusada, ela precisava ser perdoada, e uma palavra de amor para que a história da vida dela fosse transformada. E quando Jesus fala assim, mulher, aí a gente não para pensar e para analisar o que o texto quer dizer. Aí a gente fica assim: foi simplesmente mulher, estão perdoados. Não, quando ele disse mulher, na verdade ele usou a mesma expressão que ele falou para Maria, sua mãe, lá em Caná da Galileia. Foi a mesma expressão que ele usou para quando ele estava sendo crucificado. Ele disse: mulher, eis aí o teu filho. Ou seja, minha mãe, eis aí o teu filho. E fala para João: eis aí a tua mãe. Aí eu só quero dizer o seguinte: a demonstração de carinho, de respeito e de amor que Jesus teve por aquela mulher, coisa que nenhuma daquelas pessoas não tiveram. Percebem a diferença de que quando a história da vida de uma pessoa pode ser transformada, quando nós, ao invés de acusarmos, demonstrarmos uma palavra de carinho, de respeito e de amor,
essa palavra de carinho, de respeito e de amor pode transformar a história da vida de uma pessoa. Jesus conseguiu transformar a história da vida daquela mulher, demonstrando respeito, carinho e amor, não acusação. Por isso, lembre-se sempre, antes de acusar, às vezes pense, essa pessoa pode precisar do meu respeito, do meu carinho, do meu amor. E Jesus tratou essa mulher dessa forma. Por isso a história de vida dela foi transformada. Por isso eu falei, graças a Deus ela teve esse encontro com Jesus. Bom, nós vimos quem eram os escribas e fariseus, qual era a sua intenção. Vimos que a mulher foi exposta e não protegida, que ela foi acusada, sentenciada e condenada sem direito à defesa. Vimos também que Jesus traz a consciência de quem somos, de que Jesus restaura a dignidade. E para as nossas considerações finais, todo mundo dizendo graças a Deus, nós vamos ver duas reflexões. O acontecimento mais importante para a vida daquela mulher foi quando a trouxeram à presença de Jesus, porque trouxeram uma mulher humilhada e condenada, e a vida dela foi transformada por aquele encontro. Então, não importa como nós estamos ou o que nós fizemos, o que faz a diferença é que quando nós nos encontramos com Jesus, nós temos a nossa vida transformada. E eu não estou falando de encontro para novo nascimento, eu estou falando de encontro diário, eu estou falando de momento a sós com Deus, estou falando de devocional, estou falando de momento de comunhão com Deus, estou falando de tempo que nós ganhamos com Deus, tempo que nós ganhamos com Deus. Segunda reflexão, a partir do momento em que Jesus começa a escrever na terra, independentemente do que seja, uma nova história começa a ser escrita na vida daquela mulher. E isso é tão verdade, que ninguém teve coragem de atirar uma pedra naquela mulher. Ninguém teve coragem de jogar uma pedra naquela mulher. Porque ele se joga uma pedra naquela mulher, é como se a pessoa estivesse jogando uma pedra no seu próprio pecado. Então ninguém teve coragem de fazer isso. E tudo que Jesus escreveu ali, às vezes a gente fala o que foi baseado em teoria de homem, mas nós não temos 100% de certeza do que tenha sido. Mas independente do que tenha sido, podem ter certeza, uma nova história naquele dia foi escrita na vida daquela mulher, e a vida dela foi transformada, e hoje nós estamos falando dela há quase 2000 anos depois. Por quê? Porque ela foi de grande importância para o Novo Testamento. Tanto é que a história dela e a vida dela está registrada, e muitas pregações se fazem por aí sobre esta mulher. Uns pregam de uma forma, outros pregam de outra. O importante é que a vida dela foi transformada. E se hoje nós estamos falando dela, é porque ela teve grande importância no contexto bíblico. Daí vocês perceberem o que é o Evangelho de Jesus: graça, misericórdia e perdão. Graça, misericórdia e perdão. E eu peço muito a Deus que Ele possa diariamente escrever a história da nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé. Deus, nós te louvamos mais uma vez, ó Pai. Queremos agradecer ao Senhor por tão grande amor, ó Deus, porque nós tivemos a oportunidade de conhecer ao Senhor, Deus cheio de graça, de misericórdia e de perdão. Pai, que se porventura no nosso dia a dia, e eu tenho certeza que cada um aqui comete pecado assim como eu, peço a Deus que o Senhor
esteja nos perdoando, ó Pai, de acordo com a sinceridade do nosso coração, e que nós tenhamos a oportunidade de ter a história diária da nossa vida sendo transformada pelo Teu Espírito. Deus, que toda a trajetória da nossa vida, que ela seja escrita pelo Senhor, ó Deus, que haja em nós, ó Pai, uma conexão direta com o Teu Espírito, Deus, para que seja mais fácil nós caminharmos na vida cristã, para que seja mais fácil essa história, ó Deus, ser uma história de sucesso, uma história, ó Deus, que nos leve à eternidade com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, e sempre que nós nos depararmos com as pessoas, ó Pai, que não sejamos como os escribas e como os fariseus, ó Pai, mas que nós possamos ter exatamente essa noção de que muitas vezes o que nós precisamos manifestar, ó Pai, é respeito, é carinho, é amor, é uma palavra de incentivo, é uma palavra de motivação, é uma palavra de ajuda. Deus, em nome de Jesus, que nós não estejamos sempre, ó Deus, prontos a acusar, a apontar o dedo, mas sim, ó Deus, a estender a mão, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, e que nós sejamos ajudadores do Senhor para que vidas, ó Deus, sejam transformadas, para que novas histórias, ó Deus, sejam escritas na vida das pessoas que estão ao nosso lado, ó Pai. Nos use como canais, como instrumentos do Senhor, ó Deus, como bênçãos para as pessoas que nos rodeiam, meu Deus. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.